Vejamos a resolução do exercício 11. Na figura estão representados uma circunferência de centro de origem do referencial e o trapézio retângulo ABCD. Sabe-se que o ponto A tem coordenadas 0, 3 e pertence à circunferência. B pertence ao segundo quadrante e à circunferência. O ponto C pertence ao terceiro quadrante e à circunferência. A ordenada do ponto C é simétrica da ordenada do ponto B. O ponto D pertence ao eixo Y e tem a mesma ordenada de C. Seja α a amplitude de um ângulo orientado, cujo lado origem é semi-eixo positivo ao x e cujo lado extremidade é semi-reto ao b. E pedem-nos para mostrar que a área do trapézio é dada em função de α por esta expressão. Sabemos que B tem coordenadas 3 cosseno de α e 3 seno de α. Por ser um ponto do segundo quadrante, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. Sabemos também que C terá de coordenadas 3 cosseno de α e menos 3 seno de α. O ponto D, abscissa 0 e ordenada menos 3 seno de α. E o raio da circunferência é igual a 3. A área do trapézio ABCD é igual à base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Repara que AD vai ser igual ao raio, portanto 3, mais a medida de comprimento do segmento de reta OD. Sabemos que D tem ordenada igual a menos 3 seno de α, que é negativa, mas que, como medida de comprimento, será igual a 3 seno de α. Assim, AD será 3 mais 3 seno de α. BC será o dobro de 3 seno de α, portanto, 6 seno de α. Sobre 2 vezes a altura. E a altura será a medida de comprimento de CD. Sabemos que a abscissa de B é 3 cosseno de α e que é negativa, portanto, o valor absoluto será menos 3 cosseno de α. Simplificando, obtemos 3 mais 9 seno de α sobre 2 vezes menos 3 cosseno de α. Isto é, aplicando a multiplicação, a propriedade distributiva, obtemos menos 9 cosseno de α menos 27 seno de α vezes cosseno de α sobre 2. Repara que podemos colocar o menos 9 cosseno de α em evidência. E obtemos então menos 9 cosseno de α, abrir parênteses. Se vamos colocar o menos 9 cosseno de α em evidência, no lugar desta parcela colocamos o 1. E agora, mais 3, uma vez que 3 vezes menos 9 é igual a menos 27, seno de α, sobre 2. Como queria demonstrar. Vejamos agora a resolução do 11.2. Tangente de π menos α é igual a 1/3. Fazemos a redução ao primeiro quadrante. E sabemos que tangente de π menos α é igual a menos tangente de α. O que nos leva a concluir que tangente de α é igual a menos 1/3. Pretendemos, através do valor exato da tangente, descobrir o valor exato de A de alfa. E para isso temos que determinar
o valor exato de seno e de cosseno. Podemos usar a fórmula 1 mais tangente ao quadrado de alfa igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa, para, a partir do valor da tangente, determinarmos o valor do cosseno. Fica então 1 mais menos 1/3 ao quadrado igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Ou seja, 1 mais 1/9 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. 10/9 igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. De onde concluímos que o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 9/10. Ou seja, o cosseno de alfa é igual a mais ou menos raiz de 9 sobre raiz de 10. Se racionalizarmos, concluímos que o cosseno de alfa é igual a mais ou menos 3 raiz de 10 sobre 10. Como alfa pertence ao segundo quadrante, então cosseno de alfa é igual a menos 3 raiz de 10 sobre 10. Através da fórmula tangente de alfa igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa, podemos determinar o valor do seno, ou seja, sabemos que a tangente de alfa vezes o cosseno de alfa é igual ao seno de alfa. Assim, o seno de alfa será igual a menos 1/3 vezes menos 3 raiz de 10 sobre 10. Isto é, raiz de 10 sobre 10. Estamos agora em condições de determinar o valor exato de A de alfa. Cosseno de alfa é igual a menos 3 raiz de 10 sobre 10. Cosseno de alfa é igual a raiz de 10 sobre 10. E tudo a dividir por 2. Obtemos então 27 raiz de 10 sobre 10 a multiplicar por 1 mais 3 raiz de 10 sobre 10 sobre 2. Aplicamos uma propriedade distributiva, 27 raiz de 10 sobre 10 mais 81 raiz de 10 ao quadrado é 10 sobre 100, tudo sobre 2. Ou seja, 27 raiz de 10 sobre 10 mais 81 sobre 10, tudo sobre 2. Ou seja, 27 raiz de 10 mais 81 sobre 20. Vejamos agora a resolução do 11.3. Recorrendo à calculadora gráfica, determine os valores de alfa pertencentes ao intervalo aberto de π meios a π, para os quais a área do trapézio ABCD é menor ou igual a 5,8. Repara que a área do trapézio é dada pela expressão A de alfa e, portanto, queremos determinar os valores de alfa para os quais a área é menor ou igual a 5,8. E acabamos de apresentar uma condição que traduz o problema. Sabemos também que alfa pertence ao intervalo aberto de π meios a π. Vejamos agora como resolver este problema na calculadora. Começamos por verificar que a calculadora está na unidade usada no exercício, que é o radiano, e colocamos no F1 a expressão analítica da área do trapézio, isto é, menos 9 cosseno de alfa vezes 1 mais 3 seno de alfa a dividir por 2. Repara que a calculadora não usa alfa e, em vez disso, usamos a letra x.
Repara que a representação gráfica não está na janela adequada, não está a respeitar o domínio. Ou seja, temos que pensar que o domínio é definido pelos valores possíveis de alfa, que é o intervalo aberto de π meios a π. Assim, vamos a menu, janela, e em definições de janela definimos para x mínimo π sobre 2. π máximo será π. O valor de x máximo, perdão, será π. Repara que não conseguimos visualizar o gráfico todo. Isto porque temos que definir um valor máximo de y superior àquele que está definido por defeito. Vamos colocar um y máximo igual a 12. E agora sim já conseguimos ver o gráfico todo. Uma vez que queremos determinar para que valores de alfa é que a área é menor ou igual a 5,8, teremos que começar por determinar pontos que tenham ordenada igual a 5,8. Assim, vamos representar no f2 de x a função constante igual a 5,8. E verificamos que temos duas intersecções. Agora, interessa-nos determinar as coordenadas dos dois pontos de intersecção. Repetimos o processo, analisar gráfico, intersecção, colocamos-nos à esquerda e depois à direita do segundo ponto de intersecção e obtemos estas coordenadas. Repara que a curva azul é aquela que nos dá a área do trapézio em função do alfa. E nós queremos que a área seja menor ou igual do que 5,8. Quando é que o gráfico azul está abaixo da reta a vermelho? De π meios aberto até 1,91. Reunião com 3,04 até π. Portanto, vamos ter o cuidado de passar os dois gráficos para a resposta com a identificação dos eixos das expressões analíticas e dos respectivos pontos de intersecção. Desenhemos então os gráficos obtidos na calculadora. Utilizando x como variável independente, representamos então na nossa calculadora f1 de x com a expressão analítica menos 9 cosseno de x vezes 1 mais 3 seno de x, tudo sobre 2. No f2 representamos a função constante igual a 5,8. Repara que muito importante é respeitar o domínio e uma vez que o domínio era um intervalo aberto, então estes objetos não poderiam ter imagem. Logo, representamos isso com bolas abertas no início do f1 e no final do f1. Temos ainda que identificar o gráfico. Repara que a verde temos o f1 e a vermelho temos o f2. As intersecções são os pontos B e C devidamente assinalados e uma vez que nos pediam as abscissas dos pontos relevantes com aproximação às centésimas, 1,91 e 3,04 são assim as abscissas de B e C respectivamente. Agora sim estamos em condições de responder ao problema. Ou seja, pretendíamos determinar os valores de alfa para os quais a área do trapézio era menor ou igual a 5,8. E repara que esses valores são alfa maior do que π meios, porque π meios não pertencia ao domínio, e menor ou igual do que 1,91. Ou alfa maior ou igual a 3,04 e menor do que π, e π aberto, mais uma vez porque não pertencia ao domínio.
Uma vez que nos pediam o conjunto de solução na forma de intervalo ou união de intervalos, assim sendo, o conjunto de solução será o intervalo aberto de π meios a 1,91 fechado, reunião com fechado 3,04 a π aberto. Notas importantes. No problema da calculadora, deves equacionar o problema, ou neste caso não se trata de uma equação, mas sim uma inequação, escrever a condição que traduz o problema, identificar as expressões analíticas utilizadas na calculadora gráfica, identificar os pontos relevantes e respeitar os arredondamentos pedidos nas suas coordenadas, ter muita atenção ao domínio, no caso, começar a representação gráfica da F1 e terminar com bolas abertas, já que o domínio era um intervalo aberto, e a maior preocupação logo no início, confirmar que a calculadora se encontra a trabalhar na mesma unidade de ângulo que o exercício, no caso, radianos.